Recentemente, o nosso queridíssimo Craven the Ravens, ele fez um vídeo de um cara que eu acho interessante a gente trazer a história desse cidadão aqui, né? Que é aquela coisa, a gente viu recentemente os bagulho do Todinho, né? E aí é aquela coisa, a gente viu como que fazer um curso, as coisas de alguém que, sabe, não fez um jogo ou algo assim do tipo, né? Lança sem ter um produto ou ter pelo menos alguma coisa. Nesse caso aqui, é uma outra faceta, vocês vão entender. O resumo é, o cara, ele fez um jogo mega popular chamado Fez. Fez, caso vocês não conheçam, é uma plataforma que muda e tudo mais, enfim. Eu acho que o Craven vai até explicar. E o jeito que esse cara agiu diante da internet foi um negócio bizarro de ver. Vamos trazer essa história aqui hoje. Lembrando, link do canal do Craven na descrição. Vamos ver então a situação. 3, 2, 1, foi. Eu tô começando a formular uma teoria de que todo dev indie que acaba fazendo sucesso vai inevitavelmente sofrer de algo que eu batizei como síndrome do rockstar. A pessoa faz um jogo que... não é só o cara indie não, mano. Tem muita gente do YouTube que, sei lá, os caras já se acham a rainha da cocada preta, os caras se acham o rei do samba, o próximo Black Sabbath, os caras tem uns caras que é complicado, mano. Eu já tive o desprazer de conhecer uma galera assim, né? Eu acho que a gente tem que sempre ter a cabeça de como a gente é independente, a gente tem uma liberdade enorme, mas ao mesmo tempo a gente depende única e exclusivamente do público, a gente depende das pessoas que estão nos assistindo, consumindo o que a gente faz, né? Enfim, e tem os caras que levam, nossa, agora eu sou famosão, meu Deus do céu, ai. Por acaso dá certo e já começa a achar que é um Michelangelo dos jogos. Que é o Stephen King da programação, que é o fodendo Machado de Assis dos roteiros. Pegar como exemplo o Toba Raposa aqui, que recentemente demonstrou que ele acha que um jogo de sucesso que ele fez na vida é uma obra tão sublime e transcendental que ele não pode confiar em profissionais de localização para traduzir a incrível... Não, o problema também, Craven, deixa eu falar uma coisa. Se você pegar o texto até um pouco antes, é uma coisa que não dá pra entender o Toby Fox. Ele fala, não, eu tive que ter um cara pra me ajudar na tradução, porque eu sei japonês, mas esse cara me ajudou. Ou seja, ele tá aberto pra trocar uma ideia com alguém que saiba tanto o inglês quanto a língua que tem que localizar, né? Então, se ele tá tão desse jeito com isso, eu tenho certeza que tanto tem gente que manja de inglês e português, porque ele é americano, tem gente que manja de espanhol e inglês, russo e inglês, vamos ver outras línguas, China e inglês, francês e inglês, alemão e inglês, justamente para localizar para essas regiões, para esses países. Se ele fez isso com o Japão, ele tem condição de fazer isso com o resto. Ele só não faz porque não quer. É esse o ponto que me revoltou mais ainda, de ver que ele trabalhou com um cara para fazer o bagulho do Japão, por que o cara não pode fazer para outras linguagens, enfim. Mas vai destoar, mas ele trabalhou com o cara, esse é o ponto. A Gooseworks, vamos lá, novamente, vamos abrir as cortinas dos bastidores pra vocês, porque eu tenho um contato com a galera da dublagem, e eles falam que o cliente, por exemplo, Gooseworks, quando está fazendo o casting, quando está fazendo justamente com as pessoas a dublagem, ela está presente nas conversas, os diretores da Glitch, tá todo mundo vendo. Tudo que a pessoa está fazendo a dublagem, o diretor português está fazendo, e o diretor que é português, ele tem que entender inglês e falar inglês. Então, tipo assim, é uma coisa que é natural hoje na indústria, cara. Gente, isso é feito há pelo menos uns 50 anos, ou até mais, né? Pô, peraí. Eu antes fazia, né, presencialmente, mas hoje com o advento de uma coisa maravilhosa, linda, chamada internet, a gente facilita esse trabalho, pô. Mas... complicado, mas vamos voltar aqui, senão nós desvia muito do tema e nós mandamos. Inédita e complexa mensagem do Undertale. Quer dizer, como poderíamos confiar a meros mortais a tarefa impossível de adaptar... Craven, você é advogado, você sabe as implicações que pode surgir desse negócio aqui, né? Aí ela vai, galera, como assim, Corey? Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Eu não sei como é que o Craven, você é advogado. Mas o que eu lembro porque eu já passei por um problema quando você tem uma empresa. Aí eu não sei como é que o Craven é, eu acho que deve ser como um hobby, né? O canal dele e tal. Mas eu não sei se ele tem o CNPJ ou algo assim do tipo. Quando você vira realmente uma empresa e tem, né, o CNPJ e por aí vai, você precisa ter os produtos originais. Porque se vier uma fiscalização, se vier, como é que você trabalha, como é que faz as coisas, se eles veem alguma coisa pirata, eles verificam a chave do que você comprou e aonde você comprou e vê o recibo, né? Enfim, se você não tem autenticação em caramba 4, mas isso também depende da linha do seu trabalho. Eu acho que o Craven ele faz como um hobby, né? Porque o trabalho dele mesmo é advocacia. Mas já fica aqui a dica pra vocês, se vocês forem realmente fazer, ou ter uma empresa, ou estar numa empresa, vocês verem coisas piratas, isso pode dar um crime absurdo, pode dar um BO,
E eu já trabalhei em empresa que tomou uns BO na orelha por conta disso, gente. O BO é pique milionário, tá? É milhão que nós estamos falando, tipo 5 milhão, 10 milhão de multa. Dependendo, né, da soma de quantas chaves tem dentro da empresa, de quanto tempo ficou utilizando o bagulho pirata. Então, tomem cuidado, viu? A história da criança de gênero ambíguo, que caiu no mundo subterrâneo de monstros, onde um rei carismático e amargurado quer usar almas de criancinhas humanas para destruir a barreira mágica que prende eles no subterrâneo. Claramente, uma história tão revolucionária e original precisa da supervisão divina direta do Toba Raposa. Mas como ele não sabe falar as línguas inferiores ao tão sacro inglês, ele meteu japonês. Foda-se grandão pro continente que só tem a terceira maior fanbase de Undertale do mundo. E esse foi o terceiro strike no combo de descaso com a América Latina. O primeiro strike, que é a América Latina e a África serem deliberadamente excluídos da turnê mundial. Não, temos uma atualização. Temos uma atualização sobre isso aqui. Como a gente gosta de adicionar coisas no vídeo, então acho que é importante a gente adicionar que a Undertale Symphony foi alterada. Deixa eu até colocar aqui pra vocês. Isso teve alteração até onde eu sei. Ó, eu tô no Twitter do pessoal do Undertale Symphony, né, que é a página oficial do negócio, e eles começaram a soltar um novo trailer, tanto que tá até aqui. Aí falou assim, então, Itália. Aí falou sim, arriviamo, que eles vão pra Itália, que até então não tinha confirmado. Ó, tá aqui, oficial, acabei de achar, primeiro anúncio de show na Latam, Latin América, chegando em maio. Ou seja, uma das coisas, parece que a Undertale Symphony vai vir de algum lugar da Latin América. Vamos ver qual. Chutando muito. Assim, eu acredito que vai vir para São Paulo, que é o maior centro que tem, né, do Brasil, é a maior capital que nós temos, né? Talvez Rio de Janeiro, talvez algum outro lugar. Eu aviso vocês qualquer coisa, né? Mas também é aquela coisa. Pode ser que venha também para países, né, que falam espanhol. E aí eu acredito que seria Buenos Aires, um forte candidato. La Paz, que também é grande pra caramba. Talvez Chile também, que eu vi muita gente fazendo concerto no Chile, também pode ser que venha para o Chile. Outros países eu não sei dizer, mas vai ter pra América Latina, confirmaram isso já. Então, só adicionando, ajudando nosso mano Craven the Raven, temos a notícia atualizada que vai ter sim um concerto de Undertale Symphony para a América Latina. Então, adicionando no vídeo. Já entre muitas aspas da orquestra Undertale. O segundo strike foi o Toba Raposa comemorando a tradução em japonês de outro jogo que ele tá envolvido, enquanto todo mundo tá pedindo localização de Undertale faz uma literal década. E nem falo só da fanbase latina, também tem a fanbase alemã, francesa, russa, chinesa, indiana, turca e por aí vai. Né? Quer dizer, claramente histórias vastamente inferiores ao gênio do Toba Raposa foram traduzidas com mensagens super simples, como a história de 5 tripulantes de uma espaçonave que estão à deriva porque um deles é um escroto de marca maior que quis matar todo mundo para encobrir seus erros, e a história é uma viagem na mente perturbada de dito escroto para ele assumir uma molécula de responsabilidade por suas ações nefastas. Ou também a história básica da pessoa que viveu uma vida intensa de perigo porque queria que o mundo soubesse que ele/ela existiu, mas que agora tem que enfrentar a própria mortalidade enquanto forja vínculos de amizade, amor, camaradagem e respeito com outro... Uma coisa que eu tô vendo que o Craven tá comparando é assim, o Cyberpunk eu não acho que é tão via de comparação, porque o Cyberpunk é gigantesco. Mas o Mouthwashing dá pra comparar, porque o Mouthwashing, querendo ou não, além de ter uma fanbase bem menor, tem também muito menos dinheiro que o Toby Fox. E mesmo assim, o que eu me lembro, eu acho que o Mouthwashing tem legenda, pelo menos, PTBR. As pessoas em meio a uma cidade caótica, corrupta e apática. Em meio ao mundo onde a humanidade está se tornando mais máquina do que carne e osso. Ou quem sabe, a jornada super básica e claramente inferior à visão divina do Toba Raposa, do homem que perdeu tudo quando o mundo virou um caos e que agora viaja por um país quebrado. Mas eu tô entendendo uma a comparação garotinha que dele. também perdeu tudo, forjando uma relação de pai e filha que culmina nele ter que escolher entre salvar o mundo ou salvar o mundo dele. O que esses jogos sabem? Eles não têm sprites básicos, esqueletos fazendo trocadilhos ruins e mulheres peixe lésbicas. Mas eu não deveria me surpreender. Imagina você sendo o Toba Raposa aqui, que passou 10 anos com uma fanbase literalmente endeusando ele e que vive falando que ele é uma bênção pra humanidade. Óbvio que o cara vai ficar com um ego do tamanho de Júpiter. E assim, eu não diria que ele odeia a gente, mas ele claramente não dá uma foda. E pessoalmente, eu não vou mais dar dinheiro pra um cara que nem quer se incomodar em tornar o jogo acessível pra outros idiomas. E só o básico do básico pra qualquer jogo hoje. E seria de meio que não é mais desculpa. Ainda mais quando você é um milionário com orquestras correndo um monte de país, te dando mais dinheiro ainda. Quer dizer, o cara parou de...
É bizarro o cara pôr o Garten of Bambam aqui, velho. Mas eu concordo. É uma tradução porca, mas tem, pelo menos, né? Isso que é uma merda. De ser indie há anos, só não enxerga quem não quer. Mouthwashing. Mas e se eu te dissesse que existia um outro dev indie que sofreu de um caso muito mais escancarado de síndrome do Rockstar? Que só fez cagada, que deu aula sobre como dar alta rasta na própria... Pô, eu fico vendo a gameplay de Final Fantasy XIV no fundo. Desculpa parar por isso, pessoal, porque eu tenho tanta saudade de jogar, mano. Mas ao mesmo tempo eu olho e falo, cara, se eu começar a jogar isso aqui, eu vou me perder. Eu vou me perder e eu tenho muita coisa pra fazer. Reputação em tempo recorde e que no fim caiu no esquecimento. Um dia, quem Essa é sabe. a história de Phil Fish. Maoi, se eres tu da... Ah lá, ó. Phil Fish. Phil Fish, ou Philippe Poisson, nasceu em 1º de novembro de 1984 em Quebec, Canadá. Quando era só um jovenzinho catarrento sem nenhum problema relevante na vida, seu amor por jogos da Nintendo o influenciaram a querer virar um designer de jogos. Futuramente, ele estudou no Centro Nacional de Animação e Design de Montreal e arrumou seu primeiro emprego na Ubisoft, onde ele trabalhou no jogo Open Season, que foi, como é capaz de dizer sem ser grosso, uma merda quente, como a maioria dos jogos baseados em filmes e animações. Mas até aí ok, era o primeiro trampo dele, ele não estava em posição para ser exigente. Mas ele já estava trabalhando na Ubisoft, para um recém-graduado, isso já é uma oportunidade de ouro para fazer conexões, crescer na carreira, Verdade. ir aprendendo as manhas e engrossando o currículo para conseguir trampos melhores no futuro. Só que ele descreveu trabalhar lá como a pior experiência da vida dele, porque, mano, adivinha, se você trabalha numa equipe grande, Ubisoft. numa empresa grande, você tem um papel específico no jogo e você Vamos lá. só mais... Eu gosto muito da Ubisoft, o pessoal de social media, o pessoal do Brasil, o pessoal que cuida, né? A rede em si da Ubisoft, as agências da Ubisoft, são pessoas maravilhosas. Eu tô falando de verdade. Eu já fui muito bem tratado, o pessoal é realmente muito da hora, muito 10. Mas dá pra ver de longe que dentro da produção mesmo, da empresa, assim, quando faz os jogos, tem um crunch, tem um negócio esquisito rolando lá dentro. É muito feio de ver. Então, é aquela coisa, eu amo a Ubisoft pelo tratamento que ela faz com, sabe, público, jornalistas e pessoas especializadas, enfim, mídia no geral, é muito bem feito, né, até os próprios fãs que eles escutam e tal, mas dentro da empresa tem um problema gigantesco, cara. O desenvolvimento lá é terrível. mais um dentro de centenas de pessoas envolvidas no Mas projeto. seguimos, Não adiante. tem como você conhecer todo mundo e você não tem essa de dar input como artista. O rolê lá é mecânico, você vai fazer X e é isso que você vai fazer e você vai fazer o que o diretor manda. Como em qualquer equipe grande exato. organizada querendo terminar alguma coisa. Mas até aí eu entendo que ele não curtiu trabalhar pra empresa e como qualquer pessoa em um ramo criativo, ele começou a fazer os projetos dele sozinho. Afinal, ele naturalmente tinha ideias dele pra jogos que ele queria fazer. Foi então que ele conheceu o Sean McGrath e os dois começaram a trabalhar numa ideia pra um jogo que combinava elementos 2D com 3D. Mas os dois tiveram diferenças criativas e acabaram se separando. E no fim, toda essa pressão já começou a pesar no Fish, no sentido de que ele foi demitido da Ubisoft por literalmente ter um surto em meio de uma reunião. Mais tarde, ele foi contratado por uma outra empresa chamada Artificial Mind and Movement. Mas o Fish ainda queria levar a ideia do jogo dele pra frente, o que fez ele começar a postar sobre no DeviantArt dele. O que levou ele a conhecer Renaud Bernard, um programador que botou fé na ideia e quis participar do projeto. Com isso, eles anunciaram Fez, que é o nome do jogo que o Fish planejava. E isso em julho de 2007. O jogo era basicamente esse bichinho branco em um mundo 2D descobrindo que na verdade é um mundo 3D. E fazendo coisas, eu acho. E ele usava esse chapéu que só quando eu fui pesquisar pra fazer esse vídeo que eu fui descobrir que se chama Fez, que é um chapéu típico de Marrocos. Que Mas isso, é legal! claro, não vai me impedir de fazer trocadilhos ruins com esse nome. Tipo dizer que o Phil Fish fez Fez. Tenta falar isso 3 vezes rápido. Mas enfim, acontece que os dois conseguiram terminar um demo do jogo e mandaram pro Festival de Jogos Independentes da Conferência de Desenvolvedores de Jogos de 2008, onde foram indicados a 2 prêmios, prêmio de design inovador e excelência em arte visual. E na época, os empregadores do Phil não queriam deixar ele faltar do trampo pra ir lá. Então ele pediu demissão, que é algo que eu geralmente diria que é uma péssima ideia, mas no caso dele, por incrível que parível, deu bom pra ele. Ele foi lá, fez discursinho. Meu Deus do céu. Mas, mano, essa foi tão ruim que até o cachorro começou a latir. Até o cachorro tá me xingando aqui, pelo amor. Tipo, Craven, vai pro Nessa assunto! época, ele parou de ser só reconhecido em um nicho específico para virar uma celebridade indie. E foi aí que começou o quadro de síndrome de rockstar dele, porque o cara tava se achando a maior bênção de Deus pra humanidade. Depois disso, o Fish abriu uma empresa iniciante com empréstimo do governo canadense chamada Polytron Corporation, onde ele futuramente fez
vez o Fez vira realidade. Meu Deus, mal tô atacado hoje, caralho. Tá e complicado. acontece que nessa época uma galera tava fazendo um documentário chamado Indie Game The Movie, que mostra os bastidores, lutas e dificuldades de vários desenvolvedores indies em sua busca pra completar seus projetos. E eles entraram em contato com o Phil. E dentre essa galera que participou, tinham vários rostos conhecidos pela comunidade de jogos indie, como Da Edmund época. Macmillan, que fez um monte de jogo bom futuramente, como Binding of Isaac e Super Meat Boy. Também tinha o Tommy Refenes, que foi o co-criador do Super Meat Boy. Tinha também o Jonathan Blow, que ficou famoso por dois jogos que eu não conheço muito, que é o Braid e o The Witness. Braid e temos, e é claro, o Witness. nosso Phil Peixe aqui, que tava na briga pra fazer o Fez. O filme é bem interessante, eu recomendo. Outra coisa também que tem que falar, né, desenvolvimento indie e tudo mais, é uma parada que tem que ser dita que isso aqui, pessoal, é o começo do movimento indie, que hoje é tão grande e tão forte. É antes de Five Nights at Freddy's, é antes de Undertale, é antes de Doki Doki, é antes de Ori Paranormal, é antes de tudo, é o começo, é os pais desse negócio. Não que já não tivesse jogos indies antes, a Newgrounds, ela sempre foi um grande expoente, tipo com Alien Hominid, tinha aquele, o Father and Son, acho que é Father, alguma coisa, não lembro o nome, tinha Toss the Turtle e vários outros jogos que tinham na Newgrounds, os próprios Madness Combat, tinha o Madness Day, né, o Madness Week também. Então, a Newgrounds e outros jogos em Flash já tinham esse expoente de ser um indie e tal, e começar na internet. Só que aqui, esses jogos, essas ideias começaram a virar produtos. A Newgrounds já tinha conseguido com o Tom Fulp, se não me falha a memória, tava pra vir Castle Crashers também na mesma época, que tecnicamente falando é indie, e também aquele Battle Block Theater, que é também do Tom Fulp, e vários outros jogos e projetos que já estavam vindo na Newgrounds. Mas a Newgrounds era uma equipe muito grande e muita gente colaborando. Até onde eu me lembro também, esse aqui é onde outras pessoas de outros lugares que também quiseram começar com esse negócio de fazer coisa independente, estavam começando a ver essas primeiras ferramentas para ficar mais fácil para fazer e para ter, sabe, as suas próprias ideias soltas na internet, soltas no mundo. O próprio Braid é o primeiro grande plataforma que começou a ter um negócio diferente, que voltava no tempo e tal, não sei o quê. O Witness também é um jogo mega diferente. O próprio Fez é um dos primeiros plataformas que você virava e tal, e tinha uns esquema novo. E isso, pessoas, abriu um mercado, pra vocês terem noção. Vamos falar o porquê que ficou interessante? Porque começou a dar muito dinheiro e são pessoas que estão fazendo coisas na garagem de casa, sabe? Estão trabalhando, assim, em pequenos espaços, faz uma coisa em casa e tudo mais. Hoje a gente viu, por exemplo, que essas pessoas começaram esse movimento, foi, assim, o estopim para várias outras coisas começarem a crescer depois. Que nem hoje a gente tá vendo a crescente de animação indie. Hoje a animação indie tá dominando tudo porque as pessoas estão começando a ver que não só o YouTube, tem merchandising, tem plataformas que conseguem fazer com que estúdios começam a crescer, tipo a Glitch, e vários outros comecem a aparecer também. Agora com as Animation, por exemplo. E vários outros que estão começando a crescer, até aqui no Brasil. Tem o Flambo, tem vários jogos aqui também no Brasil, tem o Dininho, tem o Juca Jacaré, que faz jogo de luta também. Tem também o próprio pessoal da Dumativa, tem hoje o pessoal, né, que fez Fobia, a Pulsatrix. E hoje a gente tá começando a ver que vários outros lugares de tudo que é canto, por conta do movimento desses caras, no começo, antes de 2010, né, nos anos 2000, a gente tá no final dos anos 2000, pra 2010, foi importantíssimo pra surgir um mercado inteiro de jogos independentes. Então, tipo, eu entendo o peso que os caras tiveram. Os caras foram realmente impactantes pra surgir um monte de coisa, tipo eu. Então é muito louco, mas nós temos que lembrar que é aquela coisa, a síndrome de Rockstar que o Kraven vai falar. Não é porque você fez um bagulho... Por exemplo, a galera fala, você é o pioneiro de FNAF, você é o pai de FNAF, não sei o quê. Eu sempre tenho a mente do tipo, cara, eu não sou coisa nenhuma, eu só faço os vídeos, eu sou um cara acompanhando essas coisas, ajudando o projeto e tudo mais, eu não sou porra nenhuma, eu sou um cara igual você que tá assistindo. A única diferença é que eu tenho uma câmera e gravo, mas você pode fazer isso no seu celular, por exemplo. Então, nada impede de você começar, nada impede de você ser um novo expoente de alguma coisa, né? Cor, faz vídeo de tal coisa. Talvez você não precisa que eu faça o vídeo. Talvez você que está aí vendo tenha que começar a fazer a sua parada. Isso que é o mais da hora dos indies, né? Da gente ser indie. A gente pode se ajudar e ver o trabalho de várias pessoas. Eu acho isso muito incrível, mano. Bastante, especialmente pra quem é fã de jogo indie ou pensa em fazer jogos indies algum dia. Só que mesmo nós nesse documentário fazendo, né? já dava pra notar que o Phil tinha um ego de porcelana, cara. Um temperamento explosivo e ligava pra cacete pro que os outros falam. Ou seja, a receita certa pro desastre. Nesse documentário
documentário tem várias partes que ele começa a esbravejar contra quem critica ele, ameaçou desviver Sean McGrath, seu ex-parceiro. Isso tudo porque, para ele poder apresentar o Fez oficialmente e não dar nenhum problema legal com o Sean teria que assinar um documento onde ele cede os direitos do Fez exclusivamente pro Phil. E ele estaria naquela feira no mesmo dia para apresentar um outro jogo dele. E o Phil tava perdendo as estribeiras, tava subindo na parede de ansiedade pela mera possibilidade do cara não querer assinar. Porque se ele não assinasse, o Phil não ia poder apresentar o Fez na feira e ia perder uma puta chance. E essa ansiedade toda fez ele ter um ataque de pânico no lobby do hotel. This morning when I got up, I got an email from Renault saying that my ex-associate was on his way to PAX to help with some other game he's working on. So he still hasn't signed. He's gonna be on the road most of the day, and then he's gonna be at the show. A panic attack about this. I feel like I'm gonna cry, throw up, and pass out all at once. My breathing is all weird. I'm gonna lose my shit. I'm gonna fucking that guy, and it's gonna get everybody in trouble. We're gonna get kicked out of PAX or some kind of horrible disaster like that. Pô, cara, mas peraí também. Nossa, eu lembro dessas porra, tô lembrando agora, meu Deus do céu. Cara, é tipo assim, que nem... Hoje a gente tem uma equipe fazendo o meu jogo. Tem muita gente ajudando. Tem agora... Até programador a gente tá conseguindo. Falta a galera do som, a gente tem que arrumar. Mas falando bem a honestidade pra vocês, eu sinto assim... Quando a gente juntar mesmo todo mundo e falar, não, a gente vai fazer o bagulho, eu tenho certeza que se alguém, sabe, der expoente, for também, né, tipo assim, uma pessoa que vira meu braço direito pra parada, cara, eu não penso duas vezes em chegar e falar assim, mano, vamos dividir os bagulho, vamos fazer os negócios certos aqui, né, vamos fazer os negócios certinho. E mesmo que isso não aconteça, eu pretendo, assim, que eu espero que o jogo ajude as pessoas, por exemplo, com o portfólio, pô, olha, eu trabalhei aqui e tal, não sei o quê, porque isso já aconteceu no canal, eu fico muito feliz por isso. Muitas pessoas que trabalharam conosco, já fizeram thumbnail, já fizeram edição de vídeo, já fizeram um monte de coisa, elas ascenderam e foram pra outros lugares, né? Tem gente que tá na Glitch Productions, pra vocês terem noção. Então, eu fico muito feliz por isso. E agora a gente tá tendo a chance de novo, vamos fazer, vambora? Vai que, né, desembesta uma galera aí, e aí a galera, vambora, da hora pra caramba. E eu daria total apoio e suporte, mano. Eu daria total apoio e suporte. Eu não ficaria desse jeito que não. Porque o que eu acho que eu tô entendendo na briga aqui é que o cara queria parte do jogo, né? Ah, não, o cara tem que ceder a parte do jogo. Irmão, velho, o cara é o programador, o cara é um dos caras que tá mais quebrando a cabeça pra fazer os bagulho funcionar, tio. Pelo amor de Deus, não faz isso. I can't even begin to figure out how I'm gonna handle this. If he doesn't sign, we can't do the show. And he can. He's gonna do his own show. Prevent me from doing my own. It's like, it starts today. The show is tomorrow morning. Like, we have one day to set everything up, and it's still not signed. And he's coming. He's gonna be there, and he's gonna come around and check out the game, and I'm gonna cold blood fucking him. I'm gonna fuck that guy, seriously. Mas sim, pra ser justo, nenhum desses caras tinha muito traquejo social. Quer dizer, a gente tá falando de caras que abdicaram de tudo pra fazer o projeto deles ganhar vida. Óbvio que eles não vão ser exatamente exemplos de saúde mental. Só verdade. Que o Phil era o mais descontrolado e porra louca deles. I'm working on it as hard as I can, all the time. He's like, what's taking so long? What the fuck are you doing, Phil? I'm doing the best I can here. I don't hear people bitch about fucking Valve taking, well, no, they do bitch about Valve taking forever for episode 3, but not as much as Fez, and there's hundreds of people there. Meu Deus do céu, cara, você tem que entender que as pessoas estão esperando pela tua parada. Elas têm ansiedade. Mas tudo bem, mano, leva numa boa. Você não tem que acelerar o bagulho, não tem que acelerar o processo. Mesma coisa comigo, pessoal, vamos lá. Falando de desenvolvimento. Eu sei que vai demorar talvez mais tempo do que eu gostaria, mas eu não vou. Vocês podem ficar reclamando aí o caramba que for. Eu não vou amassar, eu não vou fazer crunch na galera que tá na minha equipe. Eu não vou fazer isso. Eles têm o tempo deles. A gente vai organizar as agendas de todo mundo pra fazer todo mundo cumprir bonitinho, certinho cada coisa. Mas eu não vou, de nenhuma forma, amassar a galera. Não existe essa possibilidade. Porque eu prefiro que demore o tempo que for pra sair do que eu prometer alguma coisa. E aí tem um monte de gente frustrada, um monte de gente, assim, amassada por um bagulho que tem que lançar amanhã. Não, cara. Pelo amor de Deus, pessoal. Não é assim que funciona. It's taking too long. Porque demora mesmo. Fuck off.
Jesus fucking Christ, like... Só que o que deu ruim mesmo, que Nossa, atraiu mas todo o esquenta a ódio cabeça do com mundo isso, pra pelo cima amor de dele, Deus. é que, como eu disse, ego nas alturas. Maluco achava que era o próximo Shigeru Miyamoto. E lá estava ele, num perguntas e respostas pra promover o Indie Game The Movie, quando alguém levantou da plateia e perguntou pra ele o que ele achava de jogos japoneses. E então... What do you think about the recently Japanese game? They suck. I'm sorry. Like, you guys need to get with the times and make better interfaces and like update your technology. We're totally kicking your ass. Back then. Meu Deus do céu. Nossa, cara, falando isso dos japoneses. Logo, assim, eu não vou dizer que eu sou fã da galera americana dentro dos Estados Unidos, mas eu tenho que reconhecer que os japoneses foram os caras que organizaram a bagunça que vocês fizeram. Vocês americaninhos aí, ó, vocês americanos, vocês fizeram a bagunça chamada Atari. Foi justamente ali nos anos 80 que vocês deixaram a porteira sorta. Teve que vir a Nintendo, uma empresa japonesa, que arrumou a ordem na casa. Se existe videogame hoje em dia, se existe essas coisas que nós estamos todos aqui, é por conta da Nintendo. Eu odeio a Nintendo de várias outras atitudes dela. Não gosto dos preços dela, não gosto do jeito que ela trata o consumidor. Demorou muito tempo pra ter dublagem, legenda e tudo mais. Nisso aí, pessoal, tá as críticas tudo válidas, mas se a gente puxar no tempo, nos anos 80, a Nintendo foi quem organizou a bagunça. Foi a Nintendo que pegou, e a Sega também, duas empresas japonesas que pegaram e organizaram o mercado pra fazer as coisas funcionar. Só daí que teve a chance de continuar existindo, por exemplo, uma Midway, uma Activision, uma Microsoft, né? Essas empresas aí. Se a gente hoje tem estúdios em vários lugares, é porque a Nintendo pegou e falou assim, isso tem potencial, mas a gente precisa arrumar essa bagunça. Não tem o que fazer. Ah, os jogos... Ele tá falando isso aqui do começo de 2010. Cara, tinha muito jogo japonês bom nessa época sim, tá? Um dos maiores, se não dos grandes poentes, ali no final de 2000 e até 2010, Shadow of Colossus. Tem também o... Okami, Onimusha ainda tava saindo. Começou, por exemplo, a From Software vir com Demon Souls. Depois o Dark Souls. Sua empresa japonesa, a From Software é japonesa, pô. Então, calma aí, abaixa essa sua bola, né? You guys are the king of the world, but your time has passed. É, né? Jogos japoneses estão claramente falidos. Afinal, quem é Capcom com seu Resident Evil, Devil May Cry, Street Fighter, Mega Man, Monster Hunter? Quem é Konami na fila do pão com franquia... Ah, não, Konami não conta. Konami não conta, Craven, peraí. A Konami na época tudo bem, que eu acho que tava lançando Metal Gear 4. Não, mas na época também a Capcom tava arregaçando. A Capcom tinha acabado de lançar, acho que talvez Resident Evil 5 tava pra lançar. Mas aí, o Resident Evil 5 é legal. Mas é gigantesco, por exemplo, o Resident Evil 6 é o Resident Evil que tinha mais vendido na Capcom na época, né? Querendo ou não, a galera pode falar o que for do Resident Evil 6, mas o Resident Evil 6 vendeu, gente, horrores. É a galinha dos ovos de ouro da época. Street Fighter também, que ele lembrou. Enfim. Tão bostas quanto Castlevania, Silent Hill, Metal Gear Contra. Ou então aquela empresinha pequena que ninguém ouviu falar, chamada From Software, que só fez Dark Souls 1, 2 e 3, Bloodborne, Sekiro e Elden Ring, que sabe, ninguém joga, né? Ah, não, mas aí eu tô lembrando pela época também. A época da entrevista é final de 2000 pra 2010, Craven. Então, eu entendo você botar o Elden Ring, mas o Elden Ring vem depois. Daí outros jogos também vem depois. Ou aquela outra empresa que ninguém nunca ouviu falar, chamada Nintendo, que fez aquelas franquias super desconhecidas, tipo, sabe, Mario, Zelda, Donkey Kong, Earthbound, Metroid, Kirby, Star Fox, e aquela lá que é super desconhecida também, cara. Ai, não lembro o nome, acho que era Poké alguma coisa, né? É, então, resumo da ópera. Nossa, é verdade. Eu acho que nessa época tava pra lançar qual Pokémon? Eu acho que a gente tava no fim do Black and White. É 2007, né? 2006, não lembro. Mas já tava pra começar a vir o XY. É, né? É o Black and White depois... Agora eu mamei. Agora de cabeça eu não vou lembrar. Errou feio, errou rude, falou merda. Mas ele falou bosta. Falou uma merda. Falou bosta pra assim, caralho. Zero de amor pela Nintendo e suas práticas abusivas ao consumidor e preços impossíveis pro cidadão médio pagar. Tamo junto, mas Craven. seu cérebro tem que estar derretido pra tu falar que jogos japoneses são uma merda e que o tempo deles já passou, que nem esse cara falou. Eles, tipo, só estabeleceram o alicerce por onde... Pô, outra franquia de luta gigantesca que eu lembrei agora é o Tekken, pô. O Tekken é japonês, é da Namco. É da Namco ou da... Nossa, eu não sei porque meu cérebro derreteu por 2 segundos. Era da Namco? É da Namco, Namco Bandai, pô. Tô ficando maluco. É da Namco mesmo. Tem a Namco foi Pac-Man. Meu Deus do céu, cara. Toda a indústria de games foi formada pra começo de conversa. E, mano, dá uma puta dó do cara que perguntou, mano. Dá pra ver a decepção no olhar dele com a resposta do Phil, cara. E assim, dizer Verdade. que a internet só odiou esse comentário seria um eufemismo de péssimo gosto. Galera caiu em cima do Phil com a fúria de um deus.
E, bom, lembra o que eu disse sobre Você o Phil fala ligar bosta, pra você vai caramba tomar pro que os outros bosta, né? acham? Então, digamos que ele tava dando todas as rodas do mundo pro fato de que ele foi em um microsegundo de celebridade pra o maior babaca que já fez jogos, aos olhos do público. Só que aí ele ganhou outro prêmio por uma demo mais bem detalhada do FES. E tava literalmente respondendo todo mundo apontando o fato de que ele é só um babaca se achando pra cacete, tendo soltado um total de nenhum jogo até aquele momento. Uau, parece um certo Toba Raposa se achando pra caramba tendo 2 jogos que ele dirigiu, um de 10 anos atrás e outro que é um repeteco do primeiro que não tá nem perto de acabar depois de 8 anos de lançamento, com uma equipe agora maior com dinheiro e recursos. Isso dá mais evidência pra minha tese de que quanto maior o ego da pessoa, menores são os resultados que possam justificar a existência de dito ego. Só que tá aí a coisa, o Phil Fish tava recebendo toda essa atenção, sendo tratado como realeza pelos concursos, mas FES não tinha nem data de lançamento ainda. Era literalmente ele sendo venerado e ganhando prêmios por causa de um conceito de jogo. Mas aí, por incrível que pareça, a FES de fato saiu, e vendeu 20 mil cópias em um dia, o que é coisa pra caramba pra um jogo de baixo orçamento naquela época. E por mais que o Phil fosse odiado na net por sua postura arrogante e babaca... Minha nossa, se meu jogo vende 20 mil cópias, eu dou pulo de alegria, vocês vão ver o... Ah! Eu arranco a camiseta e vou... Ah! Eu fico maluco, tá louco. O jogo fez um sucesso substancial. Desculpa. Só que Deus, ter tá sucesso no complicado, hein? jogo não isenta o Phil de ser, bom, o Phil. E não ia demorar muito pra ele começar a fazer a imagem pública dele se deteriorar mais ainda. Acontece que, como é normal em qualquer jogo, após ele ser lançado vai ter bugs e patches seriam necessários pra corrigir ditos bugs. Mas no caso do FES, lançaram um patch de correção de bugs que gerou o pior bug que você pode ter em um jogo. Tipo, pior até do que o jogo não rodar. Que é bug de deletar save. O que fez o Phil tirar o patch, mas aí a Microsoft ia cobrar ele pra upar outro patch, porque a Microsoft na época tinha uma parada de que o primeiro patch do seu jogo é de graça, mas todos que vierem depois estariam sujeitos a uma taxa de 40k pra upar. E aí o Phil simplesmente upou de volta o patch que deleta save e deixou lá e nunca mais quis falar sobre. E assim, dá pra entender que ele não tem 40k dando sopa, é coisa pra cacete pra um desenvolvedor pequeno. Mas ele soltar alguma explicação pro público custava literalmente nada pra ele. E se ele só falasse, gente, eu quero corrigir esse bug, mas a Microsoft tá me cobrando $40 mil pra soltar outro patch, e eu simplesmente não tenho essa grana, mal é. Se ele tivesse feito isso, cara, o backlash ia ser infinitamente menor. Mas sim, né? Por ele não ter falado nada... Não, a galera ia brigar, mas é aquela coisa, 20 mil unidades de um jogo, por exemplo, sei lá, vendeu 20 mil unidades, vamos pegar um preço mais ou menos, vai, $400 mil. Cara, é 10% do orçamento do jogo, é muita coisa. Vocês não têm noção. A galera fala, nossa, Corma, gente, é muita coisa, vocês não têm noção do quanto que é. Fora imposto que tem que pagar, fora tudo que você gastou com, sei lá, enfim... tudo. E aí, nossa, é muito dinheiro, mano. É muito... Nossa, não dá. Nossa, aqui eu não gosto do Phil Fish, mas nesse ponto, se ele... Eu concordo com o Kraven. Se ele tivesse sido honesto, o problema é a falta de honestidade dessas pessoas, cara. É complicado essa galera. A galera viu ele como só um dev arrogante e preguiçoso que deixou o jogo com um bug que aniquila completamente a experiência e foi embora. O que não ajudou a imagem pública de babaca arrogante dele a ficar melhor. E como se não fosse bastante, no Twitter o cara era sofrível. Mas o cara era insuportável, o cara era convicto em só dar take errado sobre tudo. $9 para um jogo como FES é roubo. Eu deveria estar cobrando $90 de vocês, seus ingratos do caralho. Vamos lembrar que o preço médio de jogo nos Estados Unidos é $60, 70 forçando muito a barra. Cara, algo me diz que você meter essa pras pessoas interessadas em comprar teu jogo não é uma jogada muito inteligente. Ainda, e assim, ele queria muito FES só pra console, porque segundo ele, e eu vou ler das palavras dele, é um jogo de console para consoles. PC são pra fazer planilha. Ué, tu programou esse jogo do PlayStation por acaso, animal? Mas, meu irmão, esse cara é alérgico a calar a boquinha pra não falar merda. Primeiro fala que jogo japonês não presta quando eles literalmente são os responsáveis pela indústria de games ser uma indústria de games. E agora mete que jogo é só pra console e não pra PC. Só que aí depois, FES teve porte pra PC, e galera foi lá perguntar... Ô, e essa história tua aí de que PC é só pra fazer planilha? Tá dando porte de PC agora por quê? E aí o cara falou, é pra lucrar. O que ok, resposta sincera, mas o ponto da galera é, você é um hipócrita do caralho. E aí temos isso aqui. O ponto também que eu ia falar tem uma coisa que eu não gosto que algumas pessoas fazem, do tipo assim, eu sou sincero, eu sou verdadeiro. Aí eu sou sincero, e aí trata todo mundo como se fosse um bosta. Trata todo mundo como se fosse lixo, como se fosse merda. Não, cara, você não tá sendo sincero, você tá sendo arrogante, você tá sendo escroto, você tá sendo babaca. Não confundam sinceridade com
grosseria, como é que fala? Verniz pra fazer grosseria. Verniz pra fazer merda. Verniz pra você ser um babaca de merda. Não é a mesma coisa. Você ser sincero e você ser honesto é completamente diferente de você ser você ser uma pessoa babaca escrota só, pô. É completamente diferente. Honestidade e escrotidão não andam lado a lado. Você pode ser honesto com a pessoa, falar a verdade. Ou você pode invernizar a sua escrotidão como se fosse honestidade, mas não é assim que funciona. Você só tá sendo merda. Então, tipo assim, pô, entende que tem pessoas que gostam do PC, que usam PC. Teve uma crescente de PC justamente nessa época, ali no começo de 2010 até mais ou menos 2015, quando o celular começou a ficar mais barato e a galera começou a ir pro mobile. Hoje as coisas estão migrando e tal, também quem da PC e enfim. Eu entendo que o console ainda é muito grande, só que você tem que entender que as pessoas, elas gostariam de jogar o jogo onde elas puderem, tá ligado? E o cara não entende isso. É uma cabeça de minhoca. Meu Deus do céu! Disse que tudo que o Fast tem é essa parada de 2D, 3D, e o Phil, em sua maturidade exemplar, responde: disse a pessoa com 0 seguidores. Claro, porque seu argumento estar certo ou errado é totalmente independente de quantos seguidores você tem. Quer dizer, mano, que cara escroto, velho. Mas parece babaca. Que se ele ficasse sem falar algo bizonho na net por 5 segundos, ele explode. Mas então ele começou a querer trabalhar no Fast 2 que ele anunciou. Só que enquanto o jogo estava sendo produzido, o Phil continuou seu hábito nada saudável de só falar merda no Twitter e farmar todo o ódio do universo pra cima dele. E aí pulamos pra 2013, que foi na época do Gamergate, que pra quem não sabe, era um grupo de gente reunida pra lutar por coisas super importantes e nada vergonha alheia, como lutar contra o politicamente correto nos jogos. Tradução, lutar pra não ter mulher, gay, preto e minoria nos jogos. Lutar por ética de jornalismo dos jogos. Tradução, que o jornalismo de jogos só fale o que eles querem. E também para proteger a identidade gamer dos normies. Tradução, pra eles jogar videogame é o único traço de personalidade de sua existência medíocre e, sério gente, se alguém falar norme não ironicamente, só sai de perto dessa pessoa que só vai dar ruim. Porque nada diz derrotado mais do que chamar os outros de norme como se jogar videogame fizesse você ser super especial. Isso é tipo você se achar grande coisa por assistir filme ou por ouvir música. É literalmente a coisa mais corriqueira do mundo hoje em dia. Pra vocês terem ideia, o subreddit deles era tão zoado que os próprios criadores fecharam. Só que nessa época eles iam atacar todo mundo que falava que talvez o videogame, sendo uma mídia criativa, deva ter diversidade para enriquecer a experiência e contar histórias diferentes e variadas. Afinal, existe um limite para até onde você consegue contar as mesmas histórias sobre caras brancos, héteros, louros, de olho azul, bombadinhos, sendo machões. Meio que uma hora começa a enjoar e dar no saco e o público vai querer algo diferente. E também que quanto mais gente se ver nos jogos, mais gente vai comprar os jogos. Quanto mais gente comprar os jogos, mais as empresas lucram em cima dos jogos. Não é ciência de foguete entender por que isso é lucrativo e ao mesmo tempo benéfico para a indústria de um ponto de vista criativo. Porque vai gerar mais histórias para contar. Tanto que hoje em dia, você ter um negro, um gay ou coisa assim no videogame é a coisa mais normal do mundo. Hoje em dia é só um pessoalzinho muito nichado e extremista ficar falando essas merda. Mas naquela época, meu filho, era uma guerra. Tinha pontos que pessoas criticadas pela Gamergate realmente faziam merda e mereciam as críticas. Tipo, por exemplo, aquela Anita Sarkeesian, que queria criticar videogame enquanto falava que ativamente não jogava videogame. Tipo, mina, como tu tá criticando algo que você não conhece? Isso é tipo querer criticar toda uma indústria de filmes sem nunca ter visto um filme na vida. Isso sem falar nela ter literalmente feito crowdfunding pra uma série de vídeos dela que ela levantou uma grana federal e até hoje nunca terminou. Ou seja, deu um golpe na própria audiência. Mas até aí, até relógio parar. É o famoso desculpa pra ser pau no cu, né? Desculpa pra ser um merda. Eu tava falando agora há pouco, né? O que eu penso é o seguinte, a única coisa que eu entendo que existe, e tá acontecendo de novo, é muita gente que dá nota. Isso tá acontecendo já faz um tempo, né? Muita gente que dá nota, que avalia coisas e tudo mais, avalia as produções, elas parecem pessoas que estão completamente desconexas da realidade. Eu vi recentemente, por exemplo, o Mouse PR for Hire, é o que eu posso citar agora de exemplo que eu vi. O jogo, ele é muito bom. Tudo bem que ele não é uma nota 10, mas ele é um jogo muito bom, é um jogo muito legal. Ele é um boomer shooter, né? Parecido com o aviãozinho do tráfico, parecido com o Doom, parecido com... Deixa eu ver, outros jogos que tem... o próprio Doom, acho que é o grande exemplo também. Esses boomer shooter que são mais antigos. Mas ele tem uma coisa muito legal. Ele é muito bem feito, ele é desenhado. Ele é da hora. O resumo é, ele é da hora. Os caras deram nota 5. Deram nota 6 pro jogo. Pô, mas pera, um jogo daquele não é uma nota 5, desculpa. Aquele jogo é, no mínimo, uma nota 8. Uma nota 8 boa, uma nota 8 sólida ali, 7,5, 8. Entendo que ele tem alguns problemas, entendo. Mas ele não é terrível ou medíocre. Ele não é um jogo mais ou menos, ele não é...
E aí o problema é que a galera começou a falar assim, é a mesma coisa da galera que quando saiu o Cuphead, eu lembro na época, os próprios jornalistas falando, o jogo é muito difícil, o jogo não sei o quê, precisa ter um modo easy, precisa ter não sei o quê, precisa... Irmão, o jogo foi feito daquele jeito e é tipo assim, é o famoso efeito do Hollow Knight, get good, man. Get good. Tem alguns jogos que eu entendo que precisam ter uma coisa balanceada de dificuldade e tal, não sei o que, alguns tudo bem, mas eu acho que brigar por isso e diminuir a nota do jogo só por ele ser difícil, sendo que ele tem várias outras características, e o mais bizarro existe sim um modo easy dentro do Cuphead, existe sim, foi lançado do lançamento, existe lá, você quer jogar no easy ou no normal, botava no easy, não tinha problema nenhum. Então, tipo assim, ainda assim eles viram como problema, a droga do cara não passava do tutorial. Irmão, aí você quer falar como que vamos acreditar num cara falando isso? Não é meio bizarro? Pô, pera aí, né? Eu entendo que tem pessoas que são uma bosta. Eu entendo que tem pessoas que falam e fazem as coisas que é um cocôzão gigante. Mas ao mesmo tempo, tem pessoas da própria parte do jornalismo que eles não têm um bom senso. Então na minha cabeça não é porque você tem lá seus não sei quantos milhões, sei lá, ou você fala num portal que você já é a voz, né, de tudo. Desconfiem. O ponto é esse que eu sempre vejo. Desconfiem dessa galera. Desconfiem. Até eu um pouco posso ser levado como desconfiança, dependendo. O Core vai ver um Five Nights at Freddy's novo. Cara, é um bagulho que eu gosto. Você já vai saber que é um bagulho que eu gosto. Então eu vou dar uma nota dependendo do que eu acho, né? Dependendo do que eu vejo. Eu não vou tirar o meu favoritismo porque eu gosto da parada. Mas vai pela nota do público. Vai pra aquelas pessoas que tipo, joguei a parada aqui, é legal ou não e tal, é ruim e tal, não sei o quê. Ou se não, melhor, experimente por você mesmo, né? Se for possível. Mas eu entendo que tem muita gente que passa muito do ponto, por exemplo, com menina jogando, que eu acho bizarro. Deixa as meninas jogar, deixa as meninas fazer o que quiser, pô, pelo amor de Deus, elas estão jogando videogame. Não consigo entender por que criam tanto caso pra isso. E ao mesmo tempo falta um equilíbrio, na minha opinião, né? Hoje tem muita gente, tem muita coisa complicada, principalmente muita nota de jornalista que eu não concordo. Mas é triste, essa época foi mais triste ainda. Graças a Deus a gente passou disso. Acerta 2 vezes no dia. Só que o rolê é que o Phil Fish resolveu ser um chamariz de ódio pra esses caras nessa época. E ele resolveu twittar: Anita Sarkeesian é uma heroína. Eita, heroína? Tipo, tá longe, mas tá longe pra cacete, meu filho. Errou. Errou feio, errou rude. Porque a mina no fim era só uma oportunista surfando no hype do momento pra ganhar uma grana. Só que é isso que a Microsoft resolveu facilitar pra caramba que indie devs publiquem seus jogos na Xbox. O que a maioria deles achou ótimo, afinal isso facilitaria vender, porque antigamente Xbox, isso era caro demais pra fazer. Era fora do orçamento da esmagadora maioria dos desenvolvedores indies. E vários jornais queriam pedir opinião de desenvolvedores indies famosos, tipo os que fizeram parte do Indie Game The Movie. E no caso do Phil, ele defecou e transitou pra eles. Só que é isso que entra um cara bem famosinho chamado Marcus Beer, o The Annoyed Gamer, que meio que é um cara grande pra cacete, que viu o silêncio do Phil e de outros devs que participaram desse filme e resolveu escaralhar o Phil. And Messrs. Fish and Blow, or Blowfish, as I'm going to call the two of them right now, because while they may be moderately tasty, they're also kind of lethal. Decided to go bananas and bitch and moan to Game Informer in particular about, how dare you ask us questions about this story. I'm sick of you guys wanting my opinion on this story. And both of them, both bitching away, and I've just got a little message for the Blowfish. Gents, you were the guys who did Indie Games the movie, and some of you looked relatively normal in it. One of you looked like a total tosspot in it. But you can't have it both ways. You're successful game designers. You're indie game designers. Hurrah, good for you, you fucking hipsters. So let's get something out of the way. If you are successful and you want people to promote your games and you go to the press and give them quotes for anything that pertains to your shilling your next title, when the press then come to you and say, oh, this is something that's pertinent to the indie scene, let's talk to Blowfish, because Blowfish are successful and they are, supposedly these pioneers. Don't get fucking snicky about it, all right? Jesus, you should be grateful that these guys still consider what you say something of use. Me, I think that both of you are a pair of tosspots. You may make good games. Well, Blow makes. I mean, my own personal opinion, though, having seen these wankers over and over again bitch and moan, Phil Fish in particular, he does come across as whiny. He's a fucking arsehole most of the time. Fair's fair. And actually, I would like to say to every outlet who got dismissed by Blowfish, fuck them. Next time they have something to shill, say, yeah,
not so much interested. It is a two-way street. It's a symbiotic relationship. You guys are out there. You have to suck it up. O que assim, eu concordo com o Marcos aqui. Esses jornais lançaram a carreira dele. Agora ele tá aí todo snob, não querendo falar com eles. Só que aí o Phil responde no Twitter. Realmente, Tudo que ele disse é mentira. Eu estava simplesmente esperando por informação sair antes de comentar. E claro que ele seguiu com esse post muito elegante, chamando o cara de parasita de meia-idade. E aí disse isso aqui que ele ficou infame por falar, que é: compare sua vida com a minha e se mama. E aí depois, juro pra vocês, ele postou: cansei, fez 2, tá cancelado, tchau. Mano, o cara cancelou o jogo, que a galera tava esperando porque um cara criticou ele. Mano, mas é o ego mais de porcelana barata que eu já vi na minha vida. Tá bom, ok. Pra ser justo, aparentemente ele já queria sair da indústria de games há um tempo. Mas, cacete, né, menor? Que cabeça de menininho. Quer dizer, Phil, você já pensou em, sei lá, sair do Twitter e focar no seu trabalho, talvez? Em deixar seu trabalho e falar por você? É isso que quem confia no próprio Taco faz. A pessoa não fala que ela é foda. Ela vai e mostra, porque ações falam mais alto que palavras. Mas, cara, que necessidade patológica dele de ficar respondendo cada crítica. Mas você acha que acabou? Nada, ele me vem com essa aqui depois. Se você gera dinheiro colocando meu conteúdo no seu canal, você me deve dinheiro, simples assim. A AdSense deveria ser compartilhado com os desenvolvedores. Isso deveria estar no YouTube. Qualquer outra coisa é basicamente pirataria. Sim, vocês ouviram certo. Pra esta anta, se você faz conteúdo jogando o jogo dele e ativamente dando visibilidade pro trabalho dele, você deve dinheiro a ele. É basicamente me paga pra me divulgar. Cara, eu nem... vai pra... Nossa, eu tô falando, esse cara é um completo imbecil, mano. Esse cara é um completo de um asno. Pensa no seguinte, o quanto que Five Nights at Freddy's é o que é por conta do YouTube. Eu não tô querendo falar que eu fiz alguma coisa, tô falando o quanto que é por conta de todo mundo que jogou, todo mundo que fez, todo mundo que comenta, todo mundo que fala alguma coisa. O quanto que é relevante e o quanto que traz pras comunidades, pras pessoas e tudo mais, o quanto que Five Nights at Freddy's, Undertale, jogos que começaram a ficar gigantescos por conta das comunidades assistindo os vídeos de pessoas da própria comunidade. Cara, o cara, mano, é totalmente anti-jogo o bagulho. Mano, eu falo, eu quero que a galera, quando pega o meu jogo, eu quero que vocês destruam, eu quero que vocês arregassem, eu quero que vocês fala, comenta, até me esculachando. Eu vou falar, putz, vou ver o esculacho que eu tomei hoje. Mais um. Mas eu quero ver, mano, porque eu preciso melhorar. Eu não sei como é que faz, a gente tá aprendendo, a gente, né, vai vendo como é que faz as coisas. Pô, pelo amor de Deus, a gente não é perfeito. A gente precisa melhorar. E nós melhora, pô, pelo amor de Deus, né, pessoal? Então, é aquela coisa da parada do tipo assim, a gente cria pras pessoas. As pessoas, elas têm todo o direito de sabe, gostar ou não, de criticar ou não, de falar o que é bom e o que não é. Só que é bizarro o cara agir do tipo assim, não, beleza, você tá divulgando o meu jogo, não, você tem que me pagar ainda. Irmão, eu não te devo nada, cara. Eu não te devo nada. Eu não te devo absolutamente nada. A mesma coisa pra Five Nights at Freddy's, pra qualquer jogo aqui. Eu não devo nada pra essa galera. Eu não devo nada pra eles. Assim, devo pra eles, assim, eu devo aquela coisa, pô, que legal que os caras produzem. Que os caras, pô, deixam a gente jogar e mandam a chave e tal, não sei o quê. Eles não devem nada pra mim também. Isso também é uma coisa a deixar claro. Então é uma relação, não é de dívida, é uma relação que a gente deveria pensar, por isso que eu tava falando, né, batendo, tipo, não é uma relação de dever, é uma relação de amizade, cara, uma relação de parceria, uma relação de amigos, coisa que até a galera de Pop Playtime faz com a gente, por exemplo, né? Outros canais, a própria Steel agora tá começando a olhar pra nós e trazer e tudo mais. Então, é uma relação que nós devíamos estar, vamos dizer assim, mais amigos, mais parceiros mesmo, do que uma relação de que, você me deve tanto, eu te devo tanto. Não é assim que funciona, mano. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. E hoje, muito jogo cresce por conta dos vídeos. Muita gente entende e abraça e vê por conta dos vídeos que são feitos. Então, é um ponto a se considerar. E o cara mamou completamente, velho. O cara é um completo de um asno. Sei por onde eu começo a falar sobre o quão retardada é essa ideia. Porque se isso acontece, ninguém ia usar gameplay em nada no YouTube. Tipo, divulgação e conteúdo de games ia regredir 3 décadas.
Porque, sério, para e pensa. Se você tá ganhando AdSense, por que diabos você faria algo que te faria perder dinheiro? Se você tem a opção de fazer um vídeo sem gameplay, ficar com o AdSense todo, ou botar gameplay e ser obrigado a dividir a grana com um dev que nem fala teu idioma, você colocaria gameplay no seu vídeo? Ainda mais, imagina você é um canal pequeno monetizado e você tem que pagar o dev pra usar gameplay que você jogou depois de já ter dado dinheiro pro cara ao comprar o jogo. Mas é de uma falta de noção que é inacreditável. E aí ele pergunta por que a fanbase do Fez morreu e ninguém joga essa bodega mais. E claro, ele teve que responder cada crítica e uma hora ele começou a falar coisas como cancelei um projeto que você nem sabe, e outro, e outro. Ok, deveríamos ligar pro cancelamento de algo cuja existência nem sabemos por quê? Só que o cara não tava cutucando a onça com vara curta, ele tava dando um chute na cara da onça, esfregando o pau na cara dela e chamando ela de putinha. Porque ele, sabendo que tá na mira do Gamergate, sabendo que uma galera vê as coisas que ele posta, solta isso aqui, falando que a galera do Gamergate atacando uma mina chamada Zoe Queen são praticamente estudadores. Tipo, calma lá, né, menor? Sim, alguns idiotas atacam ela só porque ela é mulher, mas peraí, né? Só deu um salto lógico level olímpico com essa comparação. Esse não é o tipo de palavra ou rótulo que você simplesmente joga por aí à torta direito sem pensar 2 vezes. E digamos que em agosto de 2014 deu ruim, porque a galera da Gamergate hackeou ele e a Zoe Queen e doxou os dois legal. Uau, querido, é quase como se você, com o alcance gigante que você tinha, ficar comprando briga com todo mundo fosse te morder na bunda alguma hora ou algo do tipo, né? Quer dizer, obviamente, doxar os outros não é hipótese alguma justificável. Por mais que o Fish seja um babaca do cacete, isso não se justifica. Nenhuma discordância ideológica sobre videogames vale você expor a pessoa a perigo real de algum doente achar ele ou a Zoe na rua e fazer só Deus sabe o que com eles. Só que aí ele, quando conseguiu recuperar o Twitter de volta, vai lá e fala: eu gostaria de anunciar que Polytron e a propriedade intelectual do Fez estão à venda. Nenhuma oferta razoável será recusada. Cansei, tô vazando. Para cada aspirante a desenvolvedor de jogos aí fora, não faz isso. Desiste, não vale a pena. Filho, você não se ferrou porque a grande indústria é malvadona. Você se ferrou porque você é fisicamente incapaz de não ser um babaca com todo mundo. O problema é justamente isso. O cara prefere bullshitar no sonho dos outros, bullshitar nas coisas das outras pessoas. E o problema é que até os outlets ali vieram, né, as empresas e tal, os jornalistas, por mais que tenham umas atitudes bem estranhas e tal, mas ao mesmo tempo, é aquela parada. A gente pode cobrar essas empresas também e falar: ô, mano, peraí, não é bem assim, né? Pô, não é bem... Pô, pelo amor de Deus, né? A galera conta as histórias, fala e tudo mais, e aí o cara... o jogo não deu certo por culpa do próprio cara. A parada não deu certo por culpa do próprio cara, que é um completo de um imbecil, de um acéfalo. O cara é um desmiolado. O cara é um completo de um maluco, mano. O cara é louco. O cara é louco. O cara é louco. O cara é simplesmente maluco, velho. Malucaço. E aí vai falar: ai, mas não sei o quê. Ai, porque não sei o quê. Putz, na miséria, velho. Putz, na miséria. O cara consegue bater o bingo de tudo que é de ruim. E aí o problema é, tanta gente que quer fazer suas coisas, que quer ter o sonho, que quer fazer uma parada, ai, desiste, não sei o que, vá. Não é à toa que o Fez, que era um jogo que a galera usava como base pra, nossa, qual é um jogo indie da velha guarda que começou isso tudo, a galera cita outros exemplos, cita o Braid, cita o Super Meat Boy, cita os jogos da Newgrounds, ao invés de citar desse imbecil aqui, né? Novamente, o jogo e as coisas destruíram foi por conta dele mesmo, que ele é um cuzão mesmo. Você compra briga com o universo, coleciona inimigos como se fossem pokémons, queima todas as pontes que já teve, e agora tá falando que a culpa é dos outros? Dá pra você ser um dev, fazer seu trampo, conquistar teu espaço, tua fanbase e ficar de boa. É só você não ser um Philfish da vida. É só você não ficar fazendo cagada na net toda hora. Depois disso, ele desativou tudo e sumiu da internet. Mas aí lembra do Sean McGrath, o cara que ajudou ele a começar o Fez e depois se separou por diferenças criativas? Ele supostamente teria voltado e acusado o Phil de roubar o Fez dele, porque aparentemente tinha ficado combinado que os dois dropassem a ideia, e o cara teria ficado puto que o Fish seguiu sem ele, roubou a ideia, ganhou prêmios e tudo mais. Só que no fim, isso era tudo fake news. O cara nunca falou isso. Só que muita gente até hoje acredita, porque, sendo sincero, é muito fácil acreditar que alguém arrombado que nem o Phil poderia ter feito isso. Mais tarde, muitos anos depois, o Phil reativou o Twitter, mas ele agora tá bem na dele. Ele não tá mais chamando atenção e pelo jeito ele ainda tá trabalhando em jogos, mas tá mais nos bastidores, sem estar à frente de qualquer projeto. Alguns anos atrás fizeram uma entrevista com ele e o Phil revelou que ele tem ideias para projetos que ele mesmo cancela por medo do público. E assim, né, eu estaria mentindo se dissesse que ele não tem motivo para ter medo do público. O cara conquistou uma infâmia rara de alcançar, uma digna de alguém que faz
força pra ser odiável. Pois e assim, é. vendo pelo filme, ficou claro, desde muito antes de ter começado a ter fama de babaca com comentários sobre jogos japoneses, que o Phil sempre foi uma pessoa tremendamente insegura. O cara liga muito pro que os outros dizem, ao mesmo tempo que ele tenta se apresentar como esse cara fodão que sabe tudo, que tem opinião sobre tudo e tal. A real é que ele quer que todo mundo goste dele, o que, desculpa cara, não vai acontecer na internet, meu bom. A real é que, se você quer arrumar inimigos, é só dar sua opinião sobre as coisas. Independentemente do que você faça, você pode ser o cara mais legal e gente boa do mundo. Independentemente do que você faça, seja vídeos no YouTube, ser grande em rede social, fazer jogo, filme, animação, qualquer coisa que te faça chamar atenção, você vai atrair gente que simplesmente te odeia e é isso, não tem o que fazer. É por isso que ativamente engajar com cada maluco que te xinga ou te critique é uma perda de tempo. Isso é uma coisa que serve de lição. Por que é importante trazer uma história dessa aqui? E eu acho, né, valoroso trazer uma lição dessa. Porque é aquela coisa que eu já passei por... Eu tô há 13 anos nessa, assim, só com o meu canal, mas na internet eu já tô há muitos anos. Eu acho que é porque é aquela coisa, você criar uma pele mais grossa, né? É igual eu vi recentemente do Digital Circus, a galera maiando os caras. Maiando, nossa, que não sei o quê, porque falou isso, porque aquilo outro. E eu já falei várias vezes. Os problemas estão acontecendo porque a Guzi Works não cala a boca. A Guzi Works não cala a boca, o Michael Kovac não cala a boca, outros dubladores não calam a boca. Calem a boca, façam o trabalho de vocês. Eu não quero saber o que vocês estão falando, não aconteceu nada. Cala a boca! Fica quieto, pelo amor de Deus, bicho. Eu já caí nessa armadilha. Eu vou confessar, eu já caí nessa armadilha e eu aprendi a minha lição. Falo, cara, tem coisa que você não tem que falar nada. Não é problema seu, não é culpa sua. Cala a porra da boca. Você não tem nada a ver com isso. Você não tem uma foda pra isso. E o pior, eu vou confessar uma coisa pra vocês. O que vem de gente na minha orelha, na minha DM, no meu Discord, em tudo que é canto. Você tem que falar, você que não sei o que, você, não sei o que. Eu falo, eu não tenho nada a ver com isso. O problema não é meu. Hoje, as pessoas vêm falar no problema e falam assim, não, vamos conversar então, você vem aqui no meu ombro, vamos sentar, vamos trocar uma ideia. Aí a pessoa desabafa, faz um vídeo sobre, eu falo, não vou fazer, cara, olha, eu acho que você deveria fazer isso, eu acho que você tem que procurar um advogado, eu acho que você tem que fazer isso, tá aqui o contato com o advogado, procura e faz o quê? Mas você, Corey, você tem não sei quantas mil pessoas, você é grande, você resolve. Eu não resolvo nada, cara, eu não resolvo nada. Eu não sou porra nenhuma. Ai, Corey, mas você tá diminuindo. Não, o ponto que é o quê? Se eu não tenho nada a ver com a situação, eu sou o quê? Porra nenhuma pra situação. Eu não sou nada pra resolver qualquer parada, irmão. Eu não sou nada. Eu tenho muito BO hoje meu pra resolver. E as pessoas ficam jogando BO no meu colo como se eu fosse fazer alguma coisa, como se eu fosse parte daquilo. Tem coisas que a galera simplesmente manda na minha orelha e eu falo, puta merda, o que eu tenho a ver com isso? Nada, absolutamente nada. E até aconteceu recentemente do bagulho lá do Pressure, que eu fui ver a parada, mandando a galera, tome-lhe. E aí eu falo, puta, eu já trouxe esse jogo, pô, o cara é problemático, não sei o que. Esperei a resposta do cara e a galera, você é um em cima do muro, você é isentão, você... Eu falo, cara, mas eu não tenho nada a ver com esta merda, eu não tenho nada a ver com essa porra, por que eu vou ficar abrindo minha boca? E aí o problema que eu fiz, a cagada, abri minha boca. Novamente. Por isso que aí acontecem essas coisas. Você tem que ficar quieto, velho. Fica quieto, cala a boca, cala-te. Cala-te. Fica quieto, pelo amor de Deus. Não custa ficar quietinho. Não tem o porquê de você ficar. Mas você mesmo. Cara, pelo amor de Deus. Não tem o porquê, irmão. Não tem o porquê. Não tem... Às vezes tem coisas que você acaba entrando de problema que não é teu, mano. E o problema é que esse cara, ele tava uma metralhadora de entrar em problema, velho. Falando um monte de coisa. Tem coisa que você não tem que falar, mano. Tem um monte de opinião que você não tem que dizer. Tem muita coisa que você... Pra quê? Tá ligado? Tipo... Eu trouxe esse segundo canal pra a gente conversar e ver as coisas e tal. Só que tem coisas que eu não vou trazer, que eu não vou falar, que eu não vou abrir minha boca. Tipo, a galera me mandando bagulho, por exemplo, de política. Vamos citar brevemente isso. Eu falo, cara, eu não sou um cara bom pra falar isso. E às vezes que eu já falei coisa errada, mano. Então me desculpa, eu não vou pegar e ficar, sabe, meu Deus, isso aqui. Não. Já, você concorda com o que tá acontecendo? Não concordo. Eu acho muita coisa muito ruim. Mas aí tem coisa que, porra, é
bizarro, mano. Você não vai agradar ninguém, cara. O problema é esse. Eu concordo 100% com o Craven. Você não vai conseguir agradar todo mundo. Vai chegar uma hora que a galera vai olhar pra sua cara e falar, você é um bosta. E pronto. Não vai ter o que você fazer. Então, pessoal, fica a dica pra você ficar na internet. E isso vai acontecer cedo ou tarde. Quanto mais grande você fica, mais a galera vem cobrar e mais a galera vem falar um monte de coisa. E tem ainda mais a chance das pessoas quererem que você se posicione e cobrem você por algumas coisas que não é problema seu. Então, pela minha experiência, eu falo, eu não tenho nada a ver com isso, eu vou ficar quieto, porque se eu abrir minha boca, o problema aumenta. O problema não resolve, o problema só aumenta. Entendidos? Então, quando a galera ficar falando, porque você... Não, você não tem. Só segue fazendo seu trampo e acabou, mano. Pronto. A pessoa não vai ser convencida e muitas vezes ela só quer chamar sua atenção mesmo. Aqui no YouTube mesmo não é incomum que pessoas tentem crescer rápido literalmente pescando treta com canais maiores. Porque pro canal maior, se ele responder, é só mais um vídeo. Pro canal que causa treta, é uma visibilidade monstra que alavanca ele. Não que as pessoas devam simplesmente deixar todo mundo pisar nelas open bar. Existem situações onde você tem que se impor e estabelecer um limite. Coisa tipo alguém influente espalhar mentiras ou te acusar de coisas horrendas sem fundamento. Mas no fim, responder a cada Zé Ruela por aí é a coisa mais idiota que você pode fazer a longo prazo. Porque a galera não só vai ver que é fácil arrancar uma reação de você, como vai brotar uma galera pra tentar crescer rápido pescando treta contigo. É por isso que, na minha opinião, pra toda pessoa pública, um requisito essencial é ter uma dose de controle emocional e uma malevolência aí. De você parar e pensar, ok, essa pessoa tá buscando o que ao ficar enchendo meu saco e causar comigo. Isso eu falo por experiência própria. Já teve tanto canal pequeno tentando começar treta de graça comigo com um claro propósito de crescer em cima, esperando que eu tenha ego frágil e responda, pra ela responder de volta e ela crescer. Tem tanta gente que já tentou essa comigo, eu já perdi a conta. É por isso que eu digo, pra você estar no olhar público, você tem que saber escolher suas brigas. Saber dar um passo pra trás e pensar, ok, vale a pena eu comprar essa briga? É a mesma coisa quando vem alguns canais, algumas pessoas que são, assim, começando agora ou fazem seus canais de opinião e tudo mais, e aí do nada comentam alguma coisa ou falam alguma coisa a meu respeito. Eu sou uma figura pública, hoje eu entendo que muita gente me conhece e elas estão livres pra comentar e pra falar essas coisas. Mas, Corey, você tem que falar então. Não, às vezes eu não tenho que falar nada. Às vezes, se eu falar, acaba podendo ter a chance de piorar o problema. Então, por isso que eu evito ficar quieto. Assim, perdão, eu evito falar e prefiro ficar quieto. Eu troquei as bolas, perdão. Então, tem muita gente que fala, comenta e tal, não sei o que, e elas têm todo o direito. Eu não vou, meu Deus, nossa, strike, essas coisas, a galera inventa um monte de coisa falando, não vou fazer isso. A pessoa tem direito de comentar, mas dependendo se eu abro a minha boca, se eu falo alguma coisa, cria-se um problema. Cria-se uma coisa que é tipo assim, eu não vou estar resolvendo o problema, não vou estar resolvendo nada. E às vezes é só a opinião da pessoa, ela tem todo o direito de fazer a opinião dela. Ela tem todo o direito de comentar, né? As pessoas têm todo o direito de falar, pô, não gosto disso, não acho isso bacana, eu acho isso, enfim. Tem tudo isso, tá ligado? Então, o ponto que eu tô querendo dizer é que não só escolher suas lutas, mas tem coisas que dependendo do que acontece, você vai acabar causando um problema muito maior do que resolver esse problema. Não preciso nem dizer do que aconteceu em 2023. Teve uma treta que começou desse tamaninho. Antes era assim, ó, era pequenininha assim, ó. Era um negocinho que tinha feito vídeo e tal, aí a pessoa se defendeu, aí depois fez 3 vídeos, não sei o que, aí as pessoas começaram a reagir. Aí começou um bololô de enfiar um monte de gente no meio. E deu no que deu, né? Virou a maior treta do ano. Teve um monte de caso, virou polícia, virou não sei o que, virou o cacete A4. E aí pergunta o que eu tinha a ver com aquilo? Nada. Então, né, eu tinha que aprender minha lição. Tem coisa que a pessoa quer falar, fala, mano, vai. Deixa pra lá, tá ligado? Vai, pelo amor de Deus. Eu não tô falando da HBO, eu tô falando do outro caso que eu não quero nem comentar, porque, tá... Já foi, já passou, e é isso, águas passadas do Morro em Moinhos. E eu não digo que as pessoas têm que ser um robô sem emoção. Tipo, não, ninguém é de ferro, cara. Eventualmente, alguém vai fazer algo que vai te tirar do sério. Só que o rolê é que te tirar do sério tem que ser exceção, não uma certeza toda vez que alguém fala um A negativo sobre você. E é isso que o Phil Fish nunca entendeu, que fama é um pacote completo. Você vai ter fãs te apoiando e querer te ver crescer, e ao mesmo tempo você vai ter gente que simplesmente te odeia. Exato. E que vai desejar tudo que é de pior no mundo pra você por literalmente motivo algum. Imagina ainda se você der um bom motivo que nem ele tava dando. Mas bom, gente, essa é a história do Phil Fish. Como sempre, obrigado por virem. Adoraria saber o que vocês acham nos comentários. Vejo vocês semana que vem e falou! Agradecimento especial aos membros. Que nem, eu gosto muito dos vídeos
vídeo do Craven, traz essas histórias aí. Já queria ter trazido, né, esse tipo de coisa e tudo mais. A gameplay é dele? Ele não fala, né? O Craven não fala se a gameplay é dele. Enfim, o ponto que eu acho, novamente falando, é que, cara, tem situações que você tem que ficar quieto, tem situações que você tem que calar a boca. E o problema justamente do cara ser tão vocal desse jeito, o cara abrir tanto a boca e ficar falando toda santa hora, também é um problema. É aquela coisa assim, se você não fala nada, se você evita de falar, você gera um problema. Mas se você fala muito toda hora, você também gera um problema. Então, você tem que sempre ter um equilíbrio. Isso é normal, isso é padrão pra vida sempre. Você tem que ter um equilíbrio das coisas. Você tem que ter um equilíbrio no momento, ou melhor, a sabedoria pra discernir o momento de falar e o momento de ouvir. O momento de, vamos por assim, criticar e o momento de ser criticado. E o momento de entender as críticas e de também dar críticas. E você tem que entender que tem coisas que você pode falar e tem coisas que você não fala. Tem coisas que você vai e tem coisas que você volta. Então, é uma coisa, é um equilíbrio que a gente precisa entender das própria vida. Teve situações que a galera já me criticou e eu falei, vou ficar quieto. Por quê? Porque eu não tenho porquê. Eu acho que vai ser muito melhor eu ficar quieto, vai ser muito melhor eu pegar e escutar o que as pessoas têm a dizer, e escutei, e tá tudo certo, e eu resolver a situação no off do que já estava sendo resolvida, e ficar por isso mesmo, e pronto, final, acabou. A situação foi resolvida, a situação acabou. Hoje a galera mal lembra do que aconteceu. Então, tipo assim, eu entendo que algumas pessoas vão lembrar, mas tudo bem, não tem o que eu possa fazer, eu não vou conseguir. Sabe, é uma coisa que as pessoas não são o que eu quero e nunca vão ser, e eu não quero também que sejam. Eu não estou aqui pra dominar ou pra fazer as coisas na cabeça de ninguém. E é errado a gente ter um pensamento do tipo assim. E eu vejo muito canal de opinião caindo nisso. Ah, a minha opinião é a que vale, eu estou falando a verdade, eu sou o cara, todo mundo tem que concordar comigo, se não concordo eu fico puto, eu vou, e aí eu faço 70 vídeos, não sei o que. Mano, peraí, acalmar. Você tem todo o direito de falar o que você quer e o que você pensa, mas você não é o dono da verdade, né? Calma aí, você tá falando o que você pensa e tá tudo certo. Que seja realmente válido o que você tá dizendo, show de bola. Que dizendo que tá realmente 100% de todas as coisas, show de bola. Você tá trazendo, sim, o seu ponto de vista que é interessante, que é válido, show de bola. Mas calma aí. Dependendo, às vezes, do que você fala, às vezes você tá falando só o que você pensa. E tá tudo certo você fazer isso. Mas nem você e nem eu é dono da verdade intrínseca e de tudo mais. Não é uma briga, né? É mais do tipo... Ah, galera, tô conversando aqui com vocês. Eu sempre pensei dessa forma, né? Porque a verdade, não sei o quê, é coisa individual, dependendo da pessoa. Um exemplo que eu vou citar por conta disso. Eu sou cristão, mas tem pessoas que são, sei lá, da Umbanda. São pessoas que estão, sei lá, no espiritismo. Eu não posso chegar e meter o louco nelas e falar... Eu tenho a verdade absoluta, não sei o quê. Não posso fazer isso. Isso é, uma bosta. A pessoa tem direito de acreditar, né? E tem direito de pensar da forma que ela pensa, tá ligado? Por mais que eu seja cristão, uma das coisas que eu também tenho que entender é ter empatia pela pessoa. Eu não ia gostar que fizesse isso comigo. Então, é esse equilíbrio que a gente tem que ter na vida. É saber lidar e também tratar as pessoas do jeito que você gostaria de ser tratado. Acho que essa é a principal mensagem. Muito obrigado. Deixa o gostei, vou no canal do Craven. Excelente como sempre. Muito obrigado e até a próxima.